Essa ideia de não ter tempo tem muito a ver com a falta de conhecimento que você tem sobre o tempo, quanto tempo você precisa para estudar. Tem a ver com a falta de metodologia que você precisa para estudar. Tá, então a primeira coisa, o que é não ter tempo? Não ter tempo tem duas vertentes, não ter tempo no dia a dia e não ter prazo para ter a prova. Por exemplo, eu trabalho de 5 da manhã à meia-noite todos os dias, durmo 5 horas por dia e não tenho tempo no meu dia a dia para colocar o estudo de concurso lá dentro. Isso é não ter tempo no dia a dia. A outra vertente do não ter tempo é você não ter tempo, não ter prazo até a prova. A maioria dos concursos que eu passei era um concurso, eu não era lá bem informado, eu queria passar em concurso, mas não era muito bem informado, não tinha um acompanhamento constante e tal. Então, eu não sabia que, por exemplo, daqui a 6 meses ia sair o concurso da PRF, o concurso do TRT, o concurso de Tribunal Fulano de Tal, o concurso do TRE que eu passei, o concurso do Ministério Público. Todos os concursos que eu passei, eu fiz em pouco tempo, do edital até a prova, 15 dias, 30 dias. Então, o não ter tempo é relativo. É relativo por quê? Porque às vezes você não tem tempo para estudar do jeito que imagina que você precisa estudar. Tá? Então, se você quer ter tempo para esse tipo de estudo, que é um estudo vintage, né? Eu chamo de estudo tradicional. Por quê? É um estudo antigo. Porque eu, por exemplo, eu não consegui levar esse estudo adiante. Eu já tentei esse tipo de estudo. Eu já tentei pegar as videoaulas e aí eu não conseguia passar da primeira matéria. Aí tentei outro concurso, tentava, mas não conseguia e eu começava a estudar uma matéria pensando quando que eu ia chegar na última matéria e depois quando é que eu ia voltar para revisar a primeira. Eu simplesmente não desistia. Todas as vezes que eu fui para um estudo tradicional, esse estudo sentadinho na cadeira, consumindo um monte de coisa, todas as vezes que eu tentei fazer isso eu não conseguia. Por quê? Porque era muita coisa para administrar. Olha só, a gente tem dificuldade de ter compromissos básicos, por exemplo, chegar no médico na hora certa, chegar no trabalho na hora certa. Agora imagine você vou usar o exemplo da OAB, que é um exemplo constante que tem sempre. Você tem 17 matérias até o momento, né? E você tem, de cada matéria, você tem videoaulas, de 100 a 300, você tem livros, você tem PDF, você tem banco mental, você tem resumo, você tem uma série de outras coisas. Ok? Tem flashcard, né? Tem flashcard, tem seis conjuntos de grupo de estudos para cada matéria. Então, se fossem 10, daria mais de 100, de 50 itens para você organizar. Exige muita competência, muita persistência. E todas as vezes eu desistia ou ia fazer sem ter conseguido avançar nas matérias. Ou desistia porque, não estou preparado, ou então não tinha dado. Aconteceu muito comigo, nas vezes até eu entender o método de estudo que eu ensino hoje, eu e a Lu, eu também cometi os mesmos erros de sempre. E aí você me pergunta assim, quanto tempo eu preciso para passar num concurso? Aí eu vou te responder, depende. Como é que você estuda para concurso? Qual é o material que você costuma utilizar para concurso? Se você pretende utilizar isso que eu falei, videoaulas, livros, PDF, doutrina, jurisprudência, mapa complementar, resumos, para cada matéria, olha, realmente 60 dias não dá. Você não tem que falar comigo sobre esse assunto porque eu não passei assim. Os concursos que eu passei não foram assim. Foram muito mais rápidos. Só que eu não estudava esse monte de coisa. Aí você sentadinho lá na cadeira, de forma confortável, você fica lá, nossa, que professor maravilhoso, nossa, que aula boa. Realmente as aulas são muito boas dos cursinhos, né? São professores escolhidos, professores renomados, professores com experiência e tal. Mas você fica lá sentadinho. E aquilo demora. Se você for abordar o assunto, por exemplo, de pessoas jurídicas, você passa 3 horas abordando pessoas jurídicas. Um ponto. Toda noite, 3 horas. E você nem treinou questões, você não viu súmulas, você não viu jurisprudência, você não fez resumo, nada. Então você levaria muito tempo no que diz respeito a prazo, a quantidade de dias que você precisaria, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu tenho um colega hoje, nesse momento, que está passando em concurso para juiz com quase 10 anos de estudos. Por quê? Ele fez esse estudo tradicional, ok? Nada contra, ele está passando. Só que você quer esperar 10 anos? Você não quer esperar 10 anos. Tá? Então, se você pretende estudar desse jeito, eu não tenho como te ensinar, porque eu já tentei estudar desse jeito e não consegui passar. Os concursos que eu passei foram em menos tempo.
tá bom? Mas de um material muito mais específico, não fazia esse monte de coisa, tá? Então, primeira coisa, respondendo a primeira pergunta, quanto tempo eu preciso para passar em concurso? Do método tradicional, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. É mais ou menos isso. No método que a gente ensina, no nosso treinamento, depende, você pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque você não vai teorizar. Você não vai ficar no mundo da imaginação. Você não vai ficar no mundo da angústia e imaginar assim, o que será que vai cair? Puxa vida, eu estou estudando há 6 meses, mas eu não tenho ideia do que vai cair.